Midian ataca. Por causa dos pecados de Bnei Israel, Hashem permitiu que os Midianim atacassem. Os Midianim viviam a sudeste de Eretz Israel. Bnei Israel já haviam vencido uma guerra contra Midian no tempo de Moshe, 200 anos antes. Desde então, os Midianim não ousavam lutar contra os judeus. Mas agora eles invadiram Eretz Israel e tiveram sucesso. Midian assumiu Eretz Israel e se tornou seu governante. Não foi suficiente para Midian apenas fazer os judeus pagarem impostos e importuná-los. Eles decidiram fazê-los passar fome também. Todo outono, no mês de Elul, os judeus estavam prontos para colher sua colheita nos campos. Nessa época, os Midianim convidavam seus vizinhos, as tribos de Bnei Quedem, que viviam no deserto ao lado deles, bem como Amaleque, para se juntar a eles na invasão de Eretz Israel. Milhares e milhares de Midianim, juntamente com seus vizinhos, entraram na terra, com suas famílias em tendas, assim como seus camelos e gados. Eles invadiram os campos cheios de grãos maduros que os fazendeiros judeus haviam cuidadosamente plantado e cultivado. Eles deixaram seus camelos correndo descontroladamente para que qualquer grão que restasse fosse destruído. Além disso, eles roubaram os celeiros e os animais dos fazendeiros judeus. Quando os Midianim partiram, o país ficou tão devastado quanto após uma praga de gafanhotos. Todos os campos estavam vazios, celeiros e estábulos também. Os judeus não tinham comida para o inverno. Os judeus começaram a se esconder em cavernas e a construir fortalezas no alto das montanhas. Eles ficaram lá até os Midianim partirem. Eles levaram o máximo de comida possível, a fim de salvá-la do inimigo. Quando os Midianim partiram, eles sinalizaram entre si com tochas que era seguro sair de seus esconderijos. Era uma situação terrível para os judeus. Eles estavam pobres e famintos, vivendo em constante medo dos invasores. Eles clamaram para Hashem: ajude-nos, nosso sofrimento é maior do que podemos suportar. Pinhas repreende Bnei Israel. Bnei Israel rezaram para Hashem porque eles estavam sofrendo. Era isso que Hashem estava esperando. No entanto, ele viu que os judeus ainda não entendiam que suas dificuldades haviam caído sobre eles por causa de seus pecados. Hashem, portanto, mais uma vez enviou Pinhas para repreender Bnei Israel. Essa foi a mensagem de Pinhas. Assim disse Hashem, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito porque não queria que se tornassem idólatras como os egípcios. Eu trouxe vocês para Eretz Canaã e os ajudei a vencer seus reis. Tudo isso estava na condição de que vocês não servissem aos deuses dos de Canaã. Mas vocês não ouviram minha voz. Quando Bnei Israel ouviram Pinhas falar, eles perceberam que era culpa deles por estarem sofrendo. Eles deveriam ter jogado fora seus ídolos, mas eles estavam tão profundamente apegados à adoração de ídolos que acharam difícil fazer techuvá. Hashem, como Pai misericordioso, decidiu ajudá-los de qualquer forma. Ele considerou que eles estavam, afinal, sofrendo e rezando a ele. Hashem estava procurando por um líder que fosse grande o suficiente para vencer os Midianim. Não havia tzadik destacado nessa geração que fosse grande o suficiente para salvar os judeus. Mas Hashem encontrou um homem com um zehut, mérito especial, apto para a liderança. Ele foi escolhido como próximo shofet. Pergunta: sabemos que havia um grande tzadik vivendo naquela época. Esse era o neto de Aharon, Pinhas, que havia repreendido Bnei Israel. Por que ele não se tornou um shofet? Resposta: Pinhas não teria sido capaz de liderar o povo. Ele era mais anjo que pessoa. Ele era muito velho. Afinal, ele viveu durante a época de Moshe. E a razão pela qual ele viveu tanto tempo foi por ter matado o pecador Zimri. Pinhas vivia sozinho. Ele era um Navi, que trazia as mensagens de Hashem para o povo. Ele também respondia às perguntas sobre as leis da Torá. Mas ele não seria capaz de cuidar do povo no dia a dia, julgá-los e liderar suas guerras. O quinto shofet, Gideon.
Guidom. Era a época de Pêssar e a cevada estava madura. Um pai e um filho da Shevet Menashe estavam trabalhando juntos na prensa de vinho. O pai, Ioás, separava os grãos de cevada das cascas, enquanto seu filho Guidom peneirava a farinha. Ioás era o homem mais importante de sua cidade, Ofra. Até ele servia a ídolos. Na colina atrás de sua casa havia um misber para o deus Baal e um Asherá, uma árvore sagrada. Porque Ioás e Guidom estavam debulhando no lagar e não na sua eira, montada com ferramentas próprias para separar a casca do grão, pois eles tinham medo de trabalhar lá. Os invasores midianim poderiam roubar seus grãos. Ioás e Guidom esperavam que os midianim não pensassem em procurar grãos no lagar. E mesmo se o fizessem, primeiro entrariam na eira. Isso daria a Ioás e Guidom a chance de fugir e talvez esconder a cevada. Guidom queria ter certeza de que essa cevada não seria roubada, porque ele precisava de uma parte com um objetivo muito importante. Ele a levaria ao Mishkan em Shiló. O corbã do homem da cevada era oferecido no dia 16 de Nissan. Pai, disse Guidom, por favor, não fique aqui. Deixe-me debulhar a cevada sozinho. Receio que os midianim possam aparecer de repente. É mais difícil você fugir do que para mim. Quem sabe o que eles farão a um judeu que for apanhado debulhando grãos? Ioás concordou em sair. Guidom continuou debulhando. Ele estava batendo os grãos das cascas com um graveto pesado, já que era forte. Ele fez isso com facilidade. Guidom não precisava ter medo dos midianim. Hashem enviou um anjo para protegê-lo. O anjo estava sentado do lado de fora, debaixo de um carvalho. Mas Guidom não sabia disso. Quando Guidom honrou seu pai, Hashem ordenou que o anjo falasse com ele. Guidom percebeu que quem falava com ele era sagrado. Ele não tinha certeza se era um navio ou um anjo. O anjo disse-lhe: Hashem está com você, poderoso herói. Você vencerá o inimigo. Você cumpriu a mitzvah de preparar a cevada para o corbã do homem. Que você mereça fazer muito mais mitzvot. Guidom tinha uma boa oportunidade de pedir ao mensageiro de Hashem que o ajudasse a esconder sua cevada dos midianim. Mas Guidom não pensou em si mesmo. Seus próprios problemas lhe pareciam sem importância em comparação com os problemas do povo judeu. Ele pediu ao mensageiro que implorasse a Hashem para ter misericórdia de Bnei Israel. Por favor, meu mestre, disse Guidom ao anjo, estou muito preocupado com todos os problemas que estamos tendo. Por que Hashem permite que os midianim nos oprimam assim? Eu não consigo entender isso. Quando meu pai leu o Halel na noite de Pêssar, ele descreveu como Hashem tirou o Bnei Israel do Egito. Na época, eles serviam a ídolos e realmente não mereciam ser libertados. Ainda assim, Hashem teve piedade deles, porque eles são seu povo. Por que então ele não nos liberta agora dos midianim? É verdade que não somos sadiquim, mas assim como no Egito, Hashem deveria ter pena de nós, porque somos seus filhos. Hashem estava procurando alguém que defendesse os judeus. Os anjos críticos no céu estavam reclamando da geração de Guidom, que servia a ídolos. Quando Guidom foi Melamed Zehut, quando ele descobriu coisas boas a dizer sobre Bnei Israel, os anjos foram silenciados. O mensageiro de Hashem anunciou para Guidom em nome de Hashem: Você foi escolhido para ajudar Bnei Israel porque os defendeu. Estou enviando você para libertá-los das mãos dos midianim. Isso não era o que Guidom esperava ouvir. Ele era um homem humilde. Ele não podia acreditar que era digno de se tornar o líder de Bnei Israel. Por favor, meu mestre, disse Guidom ao anjo, como posso ajudar Bnei Israel? Nem eu, nem minha família temos um mérito especial. Minha família é a menos importante da Shevet Menashe. E eu sou o caçula da casa do meu pai. Eu sou pobre na Torá e em mitzvot. Além disso, Bnei Israel certamente não irão me ouvir. Mais uma vez, Guidom ouviu a voz de Hashem através do anjo. Já que você é humilde, eu estarei com você. Não tema Midian, apesar de seu grande exército. Para mim, é como se fosse um único homem. Guidom pede provas. Guidom não estava acostumado a ouvir nevoar, profecia. Ele não estava convencido de que Hashem havia realmente falado com ele.
Talvez esse mensageiro tivesse acabado de enganá-lo. Gidom nem percebeu que havia encontrado um anjo. Ele pensou que seu visitante era realmente um Navi, um profeta. Ele então disse ao anjo: Por favor, prove que foi realmente Hashem quem falou. Mas primeiro vou lhe oferecer uma refeição. Você se importaria de esperar enquanto eu a preparo? Eu espero, respondeu o anjo. Gidom foi para casa e preparou uma refeição. Colocou carne cozida de uma cabra jovem, bem como várias matzotes. Lembre-se, era peça, em uma cesta, e um pouco de sopa em uma panela. Gidom queria que o mensageiro de Hashem fizesse a refeição. Mas em vez disso, o anjo a usou como um corbã para Hashem. Ele ordenou a Gidom: coloque a carne e as matzot nesta rocha e despeje a sopa sobre elas. Gidom fez isso. O anjo estendeu a bengala em sua mão, tocando a carne e as matzot. Um fogo surgiu da rocha. Queimava a carne e as matzot, apesar de estarem molhadas com a sopa derramada sobre elas. De repente, o anjo desapareceu. Esses milagres provaram a Gidom que o mensageiro era um anjo e que ele realmente ouvira a voz de Hashem. Ele ficou petrificado. E se ele não fosse digno de ter visto um anjo? Ele poderia ter usado todos os seus méritos e morreria agora. Que terrível para mim, Hashem! Ele gritou. Eu vi um anjo de Hashem. Mais uma vez, ele ouviu a voz de Hashem através do anjo, mesmo que ele não pudesse mais vê-lo. Paz para você, não tenha medo, você não morrerá. Seu mérito não é menor porque você viu um anjo. Gidom construiu um misber para Hashem no lugar onde ele tinha visto o anjo. Ele chamou o misber de Hashem Shalom. Hashem me prometeu paz. Todos os Bnei Israel ouviram falar desses acontecimentos e viram o misber. O misber ficou famoso mesmo muito tempo depois da morte de Gideon. Gideon luta contra a adoração de ídolos. Embora Gideon tivesse os erros de falar bem de Bnei Israel, isso não foi suficiente para se tornar um líder. Hashem também queria que ele protestasse contra a adoração de ídolos. O próprio pai de Gideon servia a ídolos. Naquela noite, Gideon ouviu a voz de Hashem lhe dizer: Seu pai construiu um misber e uma árvore de Asherá para o deus Baal. Ele reservou 2 bois, um dos quais engordou nos últimos 7 anos a fim de oferecê-lo a ídolos. Você deve destruir o misber de Baal e cortar a árvore de Asherá. No lugar dela, faça um novo misber para Hashem no topo da rocha, onde o anjo falou com você. Construa-o com a madeira da árvore de Asherá. Nesse misber, ofereça o boi que foi engordado para os ídolos. Essa era uma ordem muito difícil. Bnei Israel ficariam furiosos com um homem que se atrevesse a quebrar seu precioso misber aos deuses e a sua sagrada árvore de Asherá. Eles não hesitariam em matá-lo. Gidom estava arriscando sua vida ouvindo Hashem. Isso provaria se ele era realmente digno de liderar Bnei Israel. Essa ordem de Hashem incluía vários detalhes que geralmente são proibidos. Primeiro, na época do Mishkan, estava em Shiló. Era proibido oferecer um corbã em qualquer lugar fora do Mishkan, mesmo que o corbã fosse destinado a Hashem. Além disso, normalmente qualquer coisa reservada para a adoração de ídolos não poderia ser usada no serviço de Hashem. Isso inclui madeira de uma árvore e um animal engordado para a adoração de ídolos. Mas nessa ocasião foi uma exceção. Pergunta: por que Hashem permitiu que Gideon quebrasse o din, a lei? Resposta: o motivo é que isso faria um poderoso Kiddush Hashem. Todos aprenderiam que Deus Baal não tinha poder nenhum. Se o boi e a madeira que foram reservados para os ídolos fossem usados para uma mitzvah, Bnei Israel perceberiam que eles deveriam fazer techuvá e servir a Hashem em vez de Baal. Gidom tinha medo de destruir o misber de Baal durante o dia. Ele estava preocupado que quando os adoradores de ídolos vissem o que ele estava fazendo, eles o matariam. A única maneira de ele ser salvo era através de um milagre. Mas quem era ele para provocar Hashem a fazer um milagre por ele? Por outro lado, as pessoas tinham que presenciar Gideon destruir o misber. Só então seria chamado de verdadeiro Kiddush Hashem, honrando Hashem em público.
Guidom, portanto, fez o seguinte: no meio da noite, ele levou 10 de seus servos de confiança. Eles viram quanto ele destruiu o altar de Baal e cortou a árvore de Asherá do lado dele, como Hashem havia ordenado. Guidom então construiu um novo misber para Hashem com a madeira da Asherá. Ele ofereceu um dos bois como corban a Hashem. O outro ele levou embora, para que não fosse usado para adoração de ídolo. Como era habitual, as pessoas da cidade acordaram cedo na manhã seguinte para servir ao Baal. Mas elas ficaram em choque, não podiam acreditar nos seus olhos. O altar de Baal estava em ruínas e a árvore de Asherá foi cortada e os bois se foram. Então elas notaram que um novo misber havia sido construído no topo da colina e um dos bois havia sido queimado nele. A cidade de Ofra estava em alvoroço. Quem ousaria causar esse dano ao Deus deles? Foi decidido que quem quer que fosse deveria ser morto. Depois de perguntar, o povo de Ofra descobriu que Gideon era o culpado. Talvez um de seus servos tenha revelado o segredo. Ou então imaginaram que apenas Gideon ousaria fazer uma coisa dessas. Provavelmente tinha contado com o pai, o chefe da cidade, para proteger. Uma multidão dirigiu-se para a casa de Joash, exigindo: entregue-nos seu filho. Ele deve morrer imediatamente. Ele quebrou o altar de Baal e cortou a árvore de Asherá. Joash tentou ganhar tempo para salvar a vida do filho. E então respondeu ao povo: certamente vocês acreditam que Baal é um Deus poderoso. Nesse caso, o Baal certamente punirá quem destruiu seu altar. Ele não precisa da ajuda de vocês. Pelo contrário, qualquer um que ajude a Baal estará realmente insultando, porque mostra que se o Deus não pode ajudar a si próprio, essa pessoa deve ser condenada à morte. Sejam pacientes e deixem isso para Baal. Se ele é poderoso, certamente lutará contra quem destruiu seu altar. Vimos que o ato de Kiddush Hashem de Gideon fez com que a fala do seu pai mudasse. Joash estava realmente debochando de Baal. Ele esperava que suas palavras ajudassem Bnei Israel a verem como era ridículo servir a Baal. Hashem fez um milagre. Os habitantes de Ofra ouviram Joash, para que a vida de Gideon fosse salva. Depois disso, Gideon recebeu um segundo nome, Yerubal. Este nome contém as letras Resh, Yud e Beit. Luta e Baal. Isso significava: vamos lutar contra o Baal, Gidom. Mas o nome realmente zomba do Baal. Como você pode imaginar, Baal nunca puniu Gidom. Portanto, toda vez que Bnei Israel viam Yerubal, eles eram lembrados de como Baal estava desamparado. Eles ficaram abalados com a crença em Baal. Por esse mérito, eles mereceram ser libertados de Midian. Gidom pede a Hashem por sinais. Como sempre, na época da colheita, os Midianim, unidos com Amaleque e Bnei Queden, vieram para destruir e roubar Bnei Israel e seus grãos. Eles entraram na terra e montaram acampamento no vale de Jezreel, na parte norte do território da Shevet Menash. De repente, Gidom sentiu o espírito de Hashem sobre ele. Ele estava cheio de força e coragem. Ele reuniria o exército judeu e lutaria com os Midianim. Gidom tocou o shofar. Imediatamente, todos os homens de sua família da tribo de Menash se reuniram. Então Gidom enviou mensageiros ao resto da Shevet Menash e às tribos que viviam ao lado dela, ao norte do vale de Jezreel, Asher, Zebulun e Naftali. Os soldados de todas essas tribos se prepararam para a batalha contra o inimigo. Gidom era um homem muito humilde. Embora Hashem tivesse prometido ajudá-lo, ele se preocupou. Eu não sou um tzadik em particular. Como mereço vencer uma batalha? Ele também sabia que Bnei Israel não haviam feito uma techuvá apropriada. Ele duvidou, portanto, se Bnei Israel seriam capazes de derrotar Midian. Gidom virou-se para Hashem e perguntou: por favor, Hashem, me dê um sinal de que o Senhor realmente ajudará Bnei Israel através de mim, mesmo que eu não mereça isso.
Hoje à noite colocarei um pedaço de lã de ovelha na terra, no local onde sempre trituramos os grãos. Amanhã de manhã, por favor, deixe o orvalho cair apenas sobre o pedaço de lã e a terra ao redor deve estar seca. Se fizer isso, estarei confiante que o Senhor ajudará Bnei Israel através de mim. Na manhã seguinte, Guidom verificou o pedaço de lã. Ele estava tão úmido que ele foi capaz de espremer o orvalho suficiente para encher um copo inteiro. Ainda assim, Guidom não estava satisfeito. A terra ao redor do pedaço de lã não estava completamente seca, conforme ele solicitou. Por que Hashem não permitiu que a terra permanecesse seca? Porque nos 6 dias da criação, Hashem prometeu que abençoaria o mundo com orvalho todos os dias. Ele não queria voltar atrás de sua promessa. Como o sinal de Hashem não era exatamente o que Guidom havia solicitado, ele mais uma vez implorou a Hashem: Por favor, não fique com raiva, Hashem, e me dê mais um sinal. Amanhã de manhã, deixe a terra ao redor do pedaço de lã ficar coberta de orvalho, mas deixe o pedaço de lã seco. Quando Guidom checou de manhã, ele ficou surpreso. A terra estava molhada com orvalho, mas o pedaço de lã estava completamente seco. Agora Guidom estava convencido. Hashem o ajudaria, embora sentisse que não merecia, e apesar de Bnei Israel não terem feito uma techuvá apropriada. A maior parte do exército é mandada para casa. Os exércitos de Midian e Guidom estavam prontos. De repente, Hashem disse a Guidom: Seu exército é muito grande. Se você vencer a guerra, os Bnei Israel acharão que a vitória ocorreu por causa do seu número e força. Quero que todos os judeus vejam claramente que eu estou ajudando você. Chame os soldados e diga-lhes: quem está com medo deve voltar para casa. O que um soldado judeu poderia temer para que fosse mandado para casa? Existem duas possibilidades. Número 1, ele poderia ter medo do inimigo. Número 2, ele poderia ter medo por causa de suas averotas, seus pecados. Na época dos reis judeus, um cohen especial chamado Mashruach Milhamah costumava anunciar antes da guerra: qualquer um que está com medo é dispensado do exército. Isso se aplicava somente quando um rei judeu governava Bnei Israel ou quando o objetivo da guerra era conquistar terras fora das fronteiras de Eretz Israel. Em uma guerra de defesa, os soldados que estavam com medo não eram enviados de volta. Segundo a lei da Torá, Guidom não precisava enviar para casa nenhum soldado. Ele era um chofete e não um rei, e o objetivo da guerra contra os Midianim era livrar-se de um agressor. Milhemet Mitzvah. Porém, Hashem ordenou a Guidom que, nessa ocasião excepcional, ele deveria dispensar qualquer soldado que estivesse com medo. Hashem queria que somente Tzadikim participassem nessa batalha contra Midian. O exército judeu consistia em 32.000 homens. Após o anúncio de Gideon, 22.000 soldados foram embora. Apenas 10.000 homens estavam prontos para enfrentar o inimigo. Mas Hashem disse a Gideon: ainda tem muita gente. Tragam todos os soldados para o lado. Lá eu mostrarei a você quais escolher. Gideon levou seu exército para o lado. Os soldados estavam com sede e começaram a beber. Alguns deles se deitaram no chão e lamberam a água como cães. A maioria caiu de joelhos e pegou a água com as mãos. Alguns se inclinaram para pegar um punhado de água e depois se endireitaram para beber. Hashem disse a Guidom: separe os soldados que se levantaram para beber daqueles que se deitaram ou se ajoelharam. Vou ajudá-lo através desses homens. Mande todos os demais para casa. Guidom reuniu os soldados que lhe foi dito para manter. O total do contingente ficou apenas 300 soldados. Pergunta: por que Hashem escolheu esses soldados? Respostas. Número 1. Os soldados que beberam em pé provaram que tinham autocontrole. Eles eram tzadikim. Mesmo com sede, eles não se abaixaram até a água como animais. Em vez disso, levaram a água nos lábios, embora isso fosse mais difícil de fazer. Número 2. Também ficou claro que esses homens não eram preguiçosos. Eles não escolheram o caminho mais fácil.
Eles trabalharam mais para beber de uma maneira mais agradável. Eles seriam bons soldados. Número 3. Uma razão mais profunda. Sempre que os adoradores de ídolos viam sua imagem refletida na água, costumavam se curvar a ela. Aqueles judeus que eram de Sadiquim perfeitos não queriam imitar nenhum costume dos idólatras. Eles se recusaram a se curvar diante de um lago, mesmo para beber. Os 300 homens que não se ajoelharam ou deitaram sobre o chão à beira do lago foram os que tiveram cuidado de evitar qualquer coisa relacionada à idolatria. Eles não quiseram sequer fazer algo que parecesse com a adoração a ídolos. Eles eram verdadeiros tzadikim. Nossos sábios nos ensinam: afaste de qualquer coisa que tenha a ver com o pecado. Nossos sábios ensinam: afaste não apenas de um pecado, mas também de algo semelhante a um pecado. Há muitos casos em que o din, lei da Torá, não é claro. Às vezes não temos certeza. Haverá pecado ou não? Mas se pensarmos sobre isso, poderemos supor que algumas coisas não são boas para os judeus fazer. Por exemplo, a Torá nos diz que o Shabat é um dia sagrado. Existem 39 melachot, tipos de trabalhos proibidos que não podemos fazer no Shabat. Mas onde diz que é proibido jogar uma partida de futebol em uma área onde existe um eru? Pode não haver um insur, proibição clara contra essa e muitas outras atividades. Mas um judeu de Torá não deve pensar: o que não é proibido é permitido. Em vez disso, ele deve pensar: Hashem ficaria satisfeito com o que estou fazendo? A Torá nos ensina, de maneira geral, qual é a direção correta. Ela nos diz que o Shabat é um dia sagrado. Agora cabe a cada judeu mantê-lo o mais sagrado possível. Outro exemplo. O Din nos diz que devemos nos vestir com tzniut, modéstia. Mas há muitas coisas que o Din não menciona. E as camisetas? E quanto a certos estilos de cabelo? E a última moda? Um judeu de Torá deve usar a cabeça para decidir o que é certo. Ele deve sempre se lembrar das palavras de nossos sábios. Afaste de qualquer coisa que seja semelhante a um pecado. Hashem incentiva Guidon. De repente, Hashem disse a Guidon: seu exército é muito grande. Se você vencer a guerra, os Bnei Israel acharão que a vitória ocorreu por causa do seu número e força. Quero que todos os judeus vejam claramente que eu estou ajudando você. Chame os soldados e diga-lhes: quem está com medo deve voltar para casa. O que um soldado judeu poderia temer para que fosse mandado para casa? Existem duas possibilidades. Número 1, ele poderia ter medo do inimigo. Número 2, ele poderia ter medo por causa de suas averot, seus pecados. Na época dos reis judeus, um cohen especial chamado Mashruach Milhamah costumava anunciar antes da guerra: qualquer um que está com medo é dispensado do exército. Isso se aplicava somente quando um rei judeu governava Bnei Israel ou quando o objetivo da guerra era conquistar terras fora das fronteiras de Eretz Israel. Em uma guerra de defesa, os soldados que estavam com medo não eram enviados de volta. Segundo a lei da Torá, Guidon não precisava enviar para casa nenhum soldado. Ele era um chofete e não um rei, e o objetivo da guerra contra os Midianim era livrar-se de um agressor. Milhemet mitzvah. Porém, Hashem ordenou a Guidon que, nessa ocasião excepcional, ele deveria dispensar qualquer soldado que estivesse com medo. Hashem queria que somente tzadikim participassem nessa batalha contra Midian. O exército judeu consistia em 32 mil homens. Após o anúncio de Gideon, 22 mil soldados foram embora. Apenas 10 mil homens estavam prontos para enfrentar o inimigo. Mas Hashem disse a Gideon: ainda tem muita gente. Tragam todos os soldados para o lado. Lá eu mostrarei a você quais escolher. Gideon levou seu exército para o lado. Os soldados estavam com sede e começaram a beber. Alguns deles se deitaram no chão e lamberam a água como cães. A maioria caiu de joelhos e pegou a água com as mãos. Alguns se inclinaram para pegar um punhado de água e depois se endireitaram para beber.
Hashem disse a Guidom: separe os soldados que se levantaram para beber daqueles que se deitaram ou se ajoelharam. Vou ajudá-lo através desses homens. Mande todos os demais para casa. Guidom reuniu os soldados que lhe foi dito para manter. O total do contingente ficou apenas 300 soldados. Pergunta: por que Hashem escolheu esses soldados? Respostas. Número 1. Os soldados que beberam em pé provaram que tinha autocontrole. Eles eram tzadikim. Mesmo com sede, eles não se abaixaram até a água como animais. Em vez disso, levaram a água nos lábios, embora isso fosse mais difícil de fazer. Número 2. Também ficou claro que esses homens não eram preguiçosos. Eles não escolheram o caminho mais fácil. Eles trabalharam mais para beber de uma maneira mais agradável. Eles seriam bons soldados. Número 3. Uma razão mais profunda. Sempre que os adoradores de ídolos viam sua imagem refletida na água, costumavam se curvar a ela. Aqueles judeus que eram tzadikim perfeitos não queriam imitar nenhum costume dos idólatras. Eles se recusaram a se curvar diante de um lago, mesmo para beber. Os 300 homens que não se ajoelharam ou deitaram sobre o chão à beira do lago foram os que tiveram cuidado de evitar qualquer coisa relacionada à idolatria. Eles não quiseram sequer fazer algo que parecesse com a adoração a ídolos. Eles eram verdadeiros tzadikim. Nossos sábios nos ensinam: afaste de qualquer coisa que tenha a ver com o pecado. Nossos sábios ensinam: afaste não apenas de um pecado, mas também de algo semelhante a um pecado. Há muitos casos em que o Din, lei da Torá, não é claro. Às vezes não temos certeza. Haverá pecado ou não? Mas se pensarmos sobre isso, poderemos supor que algumas coisas não são boas para os judeus fazer. Por exemplo, a Torá nos diz que o Shabat é um dia sagrado. Existem 39 melachot, tipos de trabalhos proibidos que não podemos fazer no Shabat. Mas onde diz que é proibido jogar uma partida de futebol em uma área onde existe um meru? Pode não haver um insur, proibição clara contra essa e muitas outras atividades. Mas um judeu de Torá não deve pensar: o que não é proibido é permitido. Em vez disso, ele deve pensar: Hashem ficaria satisfeito com o que estou fazendo? A Torá nos ensina, de maneira geral, qual é a direção correta. Ela nos diz que o Shabat é um dia sagrado. Agora cabe a cada judeu mantê-lo o mais sagrado possível. Outro exemplo. O Din nos diz que devemos nos vestir com tzniut, modéstia. Mas há muitas coisas que o Din não menciona. E as camisetas? E quanto a certos estilos de cabelo? E a última moda? Um judeu de Torá deve usar a cabeça para decidir o que é certo. Ele deve sempre se lembrar das palavras de nossos sábios. Afaste de qualquer coisa que seja semelhante a um pecado. Hashem incentiva Guidom. Hashem incentiva Guidom. Guidom ficou com 300 homens. Esses soldados eram os mais fracos de todo o exército. Ele deu ordens: quem sair deve dar sua comida e chofarote aos soldados restantes. Dessa maneira, mesmo aqueles que estudam Torá terão participação na guerra. Aquela noite foi a segunda noite de Pessa. Hashem disse a Guidom: se você tem medo de combater o enorme exército de Midian com apenas 300 soldados, vá secretamente para o campo inimigo. Deixe seu servo Pura, que sempre carrega suas armas, ir com você. Você ouvirá algo lá que lhe dará coragem. Sob o manto da escuridão, Guidom e Pura se aproximaram furtivamente do exército inimigo. Ao entrarem no vale de Ezequiel, eles poderiam ver Midian, Amaleque e os Bnei Quedem. Parecia um enorme exército de gafanhotos e seus camelos pareciam tão numerosos quanto a areia da costa do mar. De fato, o inimigo consistia em 135 mil soldados, 450 vezes maior do que o exército de Guidom. Pura perdeu a coragem. Ele não conseguiu ir mais longe. Já Guidom confiava em Hashem.
Ele se aproximou cada vez mais do campo inimigo. Finalmente, ele estava quase ao lado dos soldados. Hashem permitiu que Guidom escutasse essa conversa. Soldado inimigo 1. Eu tive um sonho muito estranho. Soldado inimigo 2. Diga-me qual foi seu sonho. Soldado inimigo 1. Um pedaço de pão de cevada rolou no acampamento de Mídia. Ele continuou rolando até atingir nossa barraca. Primeiro virou a barraca de cabeça para baixo e depois a barraca inteira desabou. Soldado inimigo 2. Gostaria de poder explicar esse sonho de uma maneira boa para nós, mas infelizmente não posso, pois há apenas uma explicação razoável. O pão é o líder judeu Guidom ben Yoash. Nós pensamos em engoli-lo com um pedaço de pão. Em vez disso, está acontecendo o contrário. Ele está virando nossa tenda. Midian de cabeça para baixo. Hashem entregou todo o acampamento dos Midianim em suas mãos. Quando Guidom viu essas palavras, ele se curvou para Hashem em gratidão. Guidom também entendeu que o sonho tinha um significado mais profundo. O pedaço de pão de cevada que virara a tenda era o corbã do Homer. Os anjos acusadores no céu reclamaram: Hashem, como o Senhor pode deixar Bnei Israel vencerem essa guerra? Eles servem a ídolos. Hashem respondeu: Hoje eles ofereceram o corbã do homem de cevada no Mishkan. Somente esse mérito é suficiente para ajudá-los. Guidom ficou muito encorajado. Agora ele tinha certeza que Hashem ajudaria Bnei Israel nessa guerra. A batalha contra Midian. Silenciosamente, Guidom e Pura recuaram e retornaram ao campo judaico. Prepare-se para a batalha imediatamente. Guidom ordenou aos seus soldados judeus. Hashem entregou Midian em nossas mãos. Mais uma vez, vemos como Guidom era um homem humilde. Ele não disse, Hashem deu Midian em minhas mãos, ou em nossas mãos. Ele não contou com seu próprio zehut, mas apenas o dos judeus. Guidom dividiu seus soldados em 3 grupos de 100 homens cada. Ele liderou um grupo e nomeou 2 líderes sobre os outros grupos. Ele deu a cada soldado um chofar e um jarro contendo uma tocha. Os jarros cobriam as tochas, de modo que nenhuma luz brilhava. O plano era o seguinte: o exército de Guidom se aproximaria muito ao campo inimigo. Eles andariam na escuridão total para que os Midianim não tivessem como saber quantos judeus estavam se aproximando. De repente, todos os 300 soldados tocariam seus chofarutos. Eles também quebrariam seus jarros para produzir um tremendo barulho. Quebrar os frascos, de repente, revelariam as tochas que estavam escondidas dentro. Esperava-se que a combinação de súbito ruído e luz assustasse os Midianim para que pensassem que um exército enorme se aproximava, e não apenas 300 soldados, mas algo como 300.000. Guidom também tinha uma razão mais profunda para usar os chofarotes e tochas em jarros. Ele queria lembrar Hashem de Matan Torá, a entrega da Torá. No Matan Torá, um chofar foi ouvido e houve trovões e relâmpagos. Por esse mérito, Hashem deve ajudar os judeus. Guidom disse aos líderes dos outros 2 grupos: sigam-me e façam o que eu fizer. Quando eu tocar o chofar, deixem seus soldados fazerem o mesmo, enquanto gritam, por Hashem e Guidom. A divisão de Guidom chegou à beira do acampamento Midiani à meia-noite. Guidom e seus homens repetidamente tocaram seus chofarotes e quebraram seus jarros. Os outros 2 grupos os copiaram, erguendo suas tochas flamejantes. Os judeus gritaram, por Hashem e por Guidom. Eles sopraram novamente seus chofarotes. O som do chofarote despertou a misericórdia de Hashem no céu. Os Midianim poderiam facilmente matar os 300 soldados judeus, mas Hashem os fez imaginar que um exército enorme estava se aproximando. Eles ficaram confusos e, em pânico, começaram a se matar, confundindo seus companheiros soldados com os inimigos.
e os que sobreviveram fugiram de lá. Os homens da Shevet Efraim reclamaram. Você se lembra que Guidom havia originalmente reunido um grande número de homens das tribos de Naftali, Asher e Menache para a guerra? Na ocasião, Hashem disse a ele para mandá-los embora e manter apenas 300 soldados. Agora que a batalha foi vencida, esses homens se reuniram para perseguir o inimigo. Guidom enviou mensageiros para chamar a Shevet Efraim. Os Midianim estão tentando fugir para casa. Eles tentarão atravessar o rio em sua terra, assim como o Jordão. Bloqueiem a água para que não escapem. Os homens de Efraim fizeram isso e mataram muitos fugitivos midianim. Entre eles estavam 2 príncipes midianim, Oreb e Zeeb. Oreb significa corpo e Zeeb, lobo. Talvez os 2 príncipes tivessem esse nome porque eram poderosos heróis de guerra. Os homens de Efraim conseguiram decapitar Oreb e Zeeb e trouxeram suas 2 cabeças de volta para Guidom. Mas eles estavam com raiva de Guidom. Veja o quanto nós ajudamos você. Conseguimos matar 2 príncipes de Midian. Por que então você não nos chamou no início da guerra? Você só reuniu os homens de Menache, Naftali e Asher. Os homens da Shevet Efraim ficaram muito chateados e discutiram calorosamente com Guidom. Eles sentiram que era uma Shevet importante. O primeiro líder após a morte de Moshe e Yehoshua havia saído de suas fileiras, e o Mish que estava em Shiló, que é sua propriedade. Por que Guidom os deixou de fora no começo? Eles se sentiram ofendidos. Se Guidom argumentasse de volta, uma briga terrível teria começado entre ele e a Shevet Efraim. Mas Guidom era humilde, ele amava todos os judeus e tentou viver em paz com todos. Ele, portanto, falou com tranquilidade aos homens de Efraim. Vejo que vocês conseguiram mais no final da guerra do que eu fiz no começo. Hashem entregou Oreb e Zeeb em suas mãos. Eu nunca poderia ter feito isso como vocês fizeram. Quando os Bnei Efraim ouviram a resposta agradável de Guidom, eles se acalmaram. Assim, uma luta foi evitada. Guidom pune os judeus por não cooperarem com ele. O exército midiani havia sido derrotado e a maioria de seus soldados mortos. Mas Guidom ainda não estava satisfeito. Os 2 reis de Midian, Zerav e Tsamuná, haviam escapado. Eles conseguiram atravessar o Jordão com suas tropas e estavam voltando para Midian. Guidom recebeu relatos perturbadores das tribos de Reuven, Gad e metade de Menache, que viviam do lado leste do rio Jordão. Sevat e Tsamuná, juntamente com seus exércitos, estavam destruindo o território judaico. Guidom decidiu que esses 2 reis tinham que ser capturados. Guidom e seus 300 homens estavam cansados após a batalha com Mídia na noite anterior, mas agora eles não podiam descansar. Atravessaram o Jordão para lutar contra Zerav e Tsamuná. No lado leste do Jordão, na terra da Shevet Gad, ficava a cidade de Sucot. Quando Guidom com seu exército passaram por Sucot, ele pediu a seus moradores: por favor, dê-nos um pouco de pão. Meus homens estão com fome e cansados. Estamos perseguindo os reis Midianim, Zevar e Tsamuná. Os Edequim, anciões e líderes de Sucot não acreditavam que Gideon, com seus 300 soldados, seriam capazes de vencer o inimigo, que ainda contava com 15.000 homens fortes, 50 vezes mais do que o número de soldados de Guidom. O povo de Sucot temia que, se eles suprissem o exército judeu de comida e então perdessem a batalha, os reis Zerav e Tsamuná se vingariam deles. Os Equenim responderam: desculpe, mas não podemos ajudá-los. Não tenho tanta certeza de que vocês conseguirão capturar Zevar e Tsamuná. Guidom deu uma resposta severa para os líderes de Sucot. Vocês não acreditam no poder de Hashem? É errado da sua parte recusar-nos ajuda. Esperem até depois de capturarmos os reis e vocês receberão seu castigo. Eu irei furar sua carne com espinhos e cardos.
Guidom e seus homens marcharam para outra cidade judaica perto de Sucot, Penuel, a leste do Jordão. Mais uma vez ele pediu comida para seu exército, mas o povo de Penuel era ainda pior. Seus líderes se recusaram a cooperar, a cidade inteira não estava interessada em apoiar o exército de Guidom. Os judeus ouviram falar da ameaça de Guidom aos Equinim de Sucot, mas eles não se importaram. Havia uma torre forte em Penuel e as pessoas pensavam que Guidom tentasse puni-los. Eles se barracariam na torre e ficariam a salvo. Apenas esperem, ameaçou Guidom ao povo de Penuel. Quando eu voltar em paz, destruirei sua torre inteira. Guidom e seus homens avançaram para o leste através do deserto, até que finalmente chegaram ao campo inimigo em Carcor. Zevat e Tsamuná e seus exércitos não estavam em guarda. Eles tinham certeza de que Guidom e seus homens, exaustos como estavam da luta da noite anterior, nem sequer pensariam em persegui-los através do Jordão, tão longe deserto adentro. Hashem mais uma vez ajudou Guidom. Ele e seus homens encontraram os soldados inimigos quando estavam relaxados e despreparados para a luta. Guidom e seus homens destruíram todos os soldados enquanto os dois reis fugiam. Guidom perseguiu e os capturou. A vitória estava finalmente completada. No caminho para casa, Guidom e seus homens encontraram um garoto da cidade de Sucot. Eles pediram que ele escrevesse os nomes de todos os Equinim e líderes de Sucot. Ele escreveu 77 nomes. A propósito, vemos que os judeus naquela época eram altamente instruídos. Poucos não-judeus sabiam ler ou escrever naqueles dias, mas Bnei Israel sempre ensinava a seus filhos a ler e escrever para que pudessem aprender melhor a Torá. Guidom punia os líderes de Sucot, perfurando sua carne com espinhos afiados, e isso os ensinaria a cooperar no futuro com qualquer chofete que pudesse pedir ajuda em tempo de guerra. Para o povo de Penuel, Guidom preparou a punição mais severa. Quando ele tentou destruir a torre deles, eles reagiram fortemente. Guidom, portanto, não teve escolha senão matar todos eles. Eles foram rebeldes e mereciam a morte. Vimos que Guidom era um bom chofete. Mesmo sendo humilde, ele sabia quando ser severo. Guidom matou o rei Zevar e o rei de Salmuná. Normalmente ele não teria feito isso, já que esses reis não eram das 7 nações de Eretz Canaã, a quem os judeus foram ordenados a matar. Mas Guidom descobriu que Zevar e Tsamuná haviam assassinado alguns judeus em Har Tavor, enquanto os reis fugiam do exército judeu a caminho da travessia do rio Jordão. Guidom perguntou aos reis: esses homens que vocês mataram, como eles eram? Zevar e Tsamuná os descreveram. Eles pareciam reis. Na verdade, eles se pareciam com você, Guidom. Eles eram meus irmãos, exclamou Guidom, profundamente chocado com a notícia. Guidom ordenou ao seu filho Ieter: mate esses reis, vingue o sangue de seus tios. Como Ieter tinha medo de desembanhar sua espada contra reis tão poderosos, Guidom os matou. Guidom se recusa a se tornar rei. Bnei Israel ficaram extremamente gratos a Guidom. Ele arriscou sua vida para libertá-los do cruel governo de Mídia. Desejamos expressar nosso agradecimento ao coroá-lo como nosso rei, disseram Bnei Israel a Guidom. Então seu filho e neto governarão depois de você. Mas Guidom respondeu humildemente: nem eu nem meu filho iremos reinar sobre vocês. Hashem é o seu rei. Como recompensa por recusar a realeza, Hashem permitiu que um dos filhos de Guidom governasse Bnei Israel. O Midrash nos conta: Hashem ama aqueles que são humildes. Havia outro líder judeu antes de Guidom que agia como Guidom. Quando Hashem disse a Moshe Rabbeinu: vá para o Egito e diga a Faraó para deixar Bnei Israel ir. Moshe respondeu: por favor, Hashem, nomeie outra pessoa como líder para Bnei Israel. Meu irmão mais velho, Aharon, é mais adequado para esse trabalho do que eu. Moshe argumentou com Hashem por 7 dias, mas Hashem insistiu: você deve ir a Faraó.
Quando Moshe, junto com Aharon, apareceu diante do faraó, o faraó respondeu: Quem é esse Hashem que eu deveria ouvi-lo? Não deixarei Bnei Israel ir. Moshe então rezou para Hashem: Eu cumpri com meu dever. Fui ao rei egípcio como o Senhor me ordenou, mas ele não escutou minhas palavras. Agora, por favor, deixe-me ir. O que Hashem respondeu? Estou enviando você de volta a Faraó. Somente porque Moshe era tão humilde, Hashem o escolheu para tirar Bnei Israel do Egito. Dividiu Yansuf para eles e levá-los ao deserto com muitos milagres. Depois que o Mishkan foi construído, Moshe disse: Agora meu trabalho está realmente finalizado. Hashem está pairando entre os Bnei Israel. Não sou mais necessário. Mas Hashem chamou o seu nome, convidando-o a entrar no Mishkan. Hashem disse: Já que você é tão humilde, falarei apenas com você. Moshe foi a única pessoa que conseguia ouvir a voz de Hashem vinda de cima do Aharon. O erro de Gidom. Gidom temia que Bnei Israel esquecessem os grandes milagres que Hashem havia realizado na guerra contra Midian. O que ele poderia fazer para ajudá-los a lembrar? De repente, Gidom pensou em algo. Bnei Israel recolheriam muitos anéis áureos de nariz como espólio da guerra contra Midian. Gidom decidiu pedir que eles doassem alguns desses anéis. Ele usaria o ouro para fazer algo que os lembrasse dos milagres que Hashem realizou para eles. Gidom decidiu fazer um efode de ouro. O efode era uma das roupas do Cohen Gadol. Parecia um avental amarrado na frente. No tempo dos Shoftim, alguns judeus vestiam uma roupa semelhante ao efode, a fim de mostrar às pessoas que eles eram servos de Hashem. Podemos compará-lo ao sobretudo preto de hoje usado pelos judeus que desejam mostrar que se consideram servos de Hashem. Gidom, portanto, pensou que um efode de ouro seria uma lembrança adequada da batalha contra Midian. Toda vez que olhassem para ele, os judeus seriam lembrados de que deveriam servir a Hashem, que os salvara de Midian. Gidom deve ter tido outras razões mais profundas para escolher um efode. De qualquer forma, ele fez o efode Leshem Shammai, pela honra de Hashem. Ele o fez com anéis áureos de nariz para que os judeus recolheram como espólio da guerra contra Mídia. Gidom juntou uma quantidade enorme de ouro. Ele montou um enorme efode de ouro em sua cidade natal, Ofra. Ele serviu de memorial da batalha contra os Midianim. No entanto, talvez porque Gidom não fosse um Talmid Raham, ele não considerou que esse efode poderia ser usado mais tarde por Bnei Israel. Depois que Gidom morreu, Bnei Israel começaram a considerar o efode como sagrado. Alguns deles usavam na adoração a ídolos. Gidom foi ocupado por isso. Como Bnei Israel, ele deveria ter pensado como líder de Bnei Israel, ele deveria ter pensado nessa possibilidade. Ele quis fazer o bem, mas no final foi um erro. Ele foi punido severamente. Quase todos os seus filhos foram mortos. Eretz Israel ficou em paz por 33 anos após a guerra contra Midian. Bnei Israel serviram a Hashem enquanto Gideon viveu. Nossos sábios nos contam a bênção de Hashem no tempo dos Shoftim. No final de sua vida, Yehoshua perguntou a Bnei Israel: A quem vocês desejam servir, Hashem ou a ídolos? Todos os Bnei Israel responderam juntos: Certamente nunca deixaremos Hashem para servir a outros deuses. Hashem recompensou o Bnei Israel por aceitar sua soberania sobre si na época de Yehoshua. Por causa da lealdade dos judeus a ele, Hashem os perdoou pelos pecados pelos próximos 300 anos. Este foi o período em que os Shoftim lideraram Bnei Israel. Mesmo quando serviam a ídolos, Hashem teve piedade deles. Uma recompensa adicional foi que ele abençoou o Tzadikim entre os judeus com um número extraordinário de filhos. Um deles era Gidom. Gidom tinha várias esposas que lhe deram um total de 70 filhos. O que aconteceu após a morte de Gidom? Gidom manteve Bnei Israel longe da adoração a ídolos, mas quando ele morreu, a mesma velha história se repetiu. Os judeus foram atraídos pelos costumes dos não-judeus. Mais uma vez, eles começaram a servir a ídolos. Em particular, eles adoravam Deus Baal Zivul.
Zivub significa mosca. Esse deus era minúsculo, literalmente tão pequeno quanto a mosca. Podia ser convenientemente transportado o tempo todo e puxado e beijado sempre que alguém desejasse fazer. Além disso, alguns dos Bnei Israel serviram a efod de Gidom. É por isso que quase todos os seus filhos morreram, como vimos há pouco.